na terceira epístola de João. Terceira epístola de João. Faz alguns dias que esse texto está no meu coração. Eu até pensei em pregar domingo passado, havia dito à igreja. Mas eu não creio em coincidência, eu creio em providência. E aprove ao Senhor que nós pudéssemos trazer uma palavra hoje à luz desse texto. Terceira epístola de João, palavra do Senhor. Diz assim a palavra de Deus: o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, de ouvir que meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais, perante a igreja, deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus, pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembrar das suas obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E, não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imites o que é mau, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade, e nós também damos testemunho. E sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Muitas coisas tinha que te escrever, todavia não quis fazê-lo com tinta e pena, pois em breve espero ver-te, então conversaremos de viva voz. A paz seja contigo. Os amigos te saúdam, saúda os amigos, nome por nome. Vamos orar ao Senhor? Ó Pai, muito obrigado. Muito obrigado pela tua palavra. Palavra viva, palavra eficaz, palavra inspirada pelo teu Espírito Santo e que penetra no mais profundo do nosso ser. E o desejo do meu coração, o clamor da minha alma nesta manhã, é que esta palavra encontre guarida no meu coração e no coração da tua igreja, no coração do reverendo Romeu, de cada um de nós aqui. Fala que os teus servos e as tuas servas querem ouvir, meu Pai, em nome de Jesus. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Amém. Se eu fosse dar um tema para essa mensagem de hoje, que praticamente é uma pastoral, eu diria que talvez um dos temas que encaixa bem seria uma igreja acolhedora, ou a importância de sermos uma igreja acolhedora, a necessidade que temos de sermos uma igreja acolhedora. A igreja do Senhor, a verdadeira igreja do Senhor, ela tem essa marca,
de acolher. Acolher os líderes, acolher os irmãos, acolher os pecadores que chegam nos seus arraiais. Quando a gente olha para a história da igreja, os primeiros séculos, nós vemos essa marca na igreja cristã. A igreja cristã acolhendo as pessoas mais indignas do contexto do Império Romano na época. Aqueles que eram preteridos, desprezados, que viviam à margem da sociedade, que ninguém valorizava, a igreja de Deus acolhia, cuidava, dava dignidade a essas pessoas. Basta ver, por exemplo, quantas crianças foram adotadas pelos cristãos ao longo da história. Quantos mendigos, quantos pedintes foram acolhidos pela igreja do Senhor. A igreja não pode perder essa marca, meus irmãos. E Pirangi não pode perder a marca do acolhimento. E é pensando nisso que o meu coração se volta para essa pequena carta. É um bilhete que no texto original cabia numa folhazinha de papiro. É um e-mail, se fosse falar numa linguagem moderna. Um memorando. Mas que memorando, que impacto, que carta. E para a gente entender, eu queria chamar a sua atenção para algumas coisas aqui, à guisa de introdução, para a gente poder começar a pensar essa carta. Essa carta, a tradição da igreja, os teólogos ortodoxos, todos defendem que ela foi escrita pelo apóstolo João. Ela pertence àquele grupo de escritos chamados de escritos joaninos. Nós temos o Evangelho de João, nós temos a primeira carta de João, a segunda carta, a terceira e o Apocalipse. E quando nós levamos em consideração que esse texto foi escrito por João, nós estamos diante dos últimos textos escritos na era apostólica. São os últimos escritos inspirados na história da igreja. Os últimos textos inspirados. João provavelmente estava em Éfeso, capital da província ali da Ásia Menor. E como último dos apóstolos, ele tem responsabilidade sobre as igrejas, não só daquela região, mas de todas as igrejas. E um dia João recebe a visita de alguns irmãos ali, que trazem para ele notícia das igrejas, das comunidades, do povo de Deus, notícias boas, mas também notícias ruins. E aí João resolve escrever uma carta, ou melhor, 3 cartas, para doutrinar aquelas comunidades, aquelas igrejas ali do final do primeiro século. Ele escreve a primeira carta, que trata sobre os sinais de uma verdadeira conversão. Os testes. Como é que você sabe que você é uma pessoa convertida? João vai dar na primeira carta alguns testes. O teste do amor, o teste doutrinário, o teste social. Ele vai trabalhar isso na primeira carta. Por quê? Porque havia, já no finalzinho do primeiro século, falsos irmãos, falsos crentes, falsos cristãos. Haviam aqueles que entraram para a história como chamado de pregnósticos, que não criam na humanidade de Jesus, na encarnação de Jesus. E João vai ter que doutrinar a igreja e mostrar que se alguém nega que Jesus veio em carne, esse tal não é dele. Mas havia um outro problema. É que nesse contexto aqui do primeiro século, as igrejas eram visitadas por missionários, por apóstolos, por pregadores itinerantes, profetas,
homens de Deus que saíam nas comunidades, pelas comunidades, levando a palavra, e era assim que a igreja crescia. Pregadores itinerantes. E a questão é, quando chegava um pregador itinerante, ou um apóstolo, ou um profeta, como é que a igreja deveria acolher? E aí João vai escrever a segunda e a terceira carta para tratar sobre o acolhimento desses profetas itinerantes, desses pregadores itinerantes que vinham às comunidades. Na segunda carta ele vai dizer que os falsos profetas a igreja não deve receber. É esse o propósito da segunda carta. Aqueles que não trazem a verdadeira doutrina, o verdadeiro evangelho, não o recebais em casa, nem saúde ele. Não queira conversa com o falso profeta. Se você olha, por exemplo, um dos documentos históricos do cristianismo, chamado Didaquê, que é o catecismo dos primeiros cristãos, surgido no segundo século, mas que reflete muito esse finalzinho do primeiro século da história da igreja, você vai ver lá que tem regras muito claras sobre como a igreja deveria tratar os profetas itinerantes. Se o cara chegasse numa comunidade, numa igreja, naquela época a igreja se reunia nas casas, tinha lá algumas regrinhas para saber se ele era um homem de Deus ou não. Primeiro, ele não podia passar mais do que 3 dias. Segundo, ele não podia pedir dinheiro para si. Se ele pedisse dinheiro, era considerado um falso profeta, tinha que ser expulso. Por quê? Porque existiam falsos profetas que estavam indo nas comunidades, nas casas, nas igrejas e se aproveitando da hospitalidade dos irmãos. Aí João escreve a segunda carta para combater isso, para dizer: cuidado, não receba falso profeta. Mas a terceira carta tem um tom diferente. A terceira carta, ela foi escrita para dizer à igreja agora de modo positivo: receba os verdadeiros pregadores, os verdadeiros profetas, os verdadeiros homens de Deus. Se na segunda carta eu disse para vocês, rejeite os falsos, na terceira eu estou dizendo, acolha os verdadeiros. Receba os verdadeiros. E por que isso? Essa carta trata da hospitalidade cristã. Nos primeiros séculos, quando esses homens saíam para pregar, a igreja não iria colocar ele numa estalagem, numa hospedaria. Por quê? Dr. William Barclay diz, e muitos estudiosos concordam com isso, que as hospedarias no primeiro século, além de serem imundas, eram locais de prostituição. E os próprios pagãos, os ímpios, não colocavam os seus amigos naquelas hospedarias sujas, cheias de pulgas, de insetos e de prostitutas. Pessoa de bem não colocava um amigo no lugar desse, recebia em sua casa. E aí João está escrevendo para a igreja que tem essa prática de acolher os pregadores. Hoje a gente manda para um hotel, né? Mas eu ainda alcancei na igreja, e olha que eu não tenho a idade de Júlio César, mas eu ainda alcancei na igreja que o maior privilégio dos irmãos era receber um presbítero, um pregador, um mensageiro e acolher na sua casa, o conferencista. Alguns anos atrás, as igrejas tinham muito aquelas conferências de final de semana, 5, 6 conferências durante o ano. E os conferencistas que vinham, ficavam na casa dos irmãos. Alegria, disputa para quem iria receber o homem de Deus, o pregador. E João, ele vai escrever agora essa terceira carta para dizer: é importante hospedar os verdadeiros obreiros, missionários, pregadores, homens de Deus, profetas de Deus. Mas por que ele está escrevendo isso? Por que ele está chamando a importância do acolhimento àquela igreja? Ele já tinha escrito até uma carta para aqueles irmãos. Porque ali existia, naquela comunidade, nós não sabemos que comunidade é essa, existia 3 tipos de pessoas, que eu espero que a gente aqui em Pirangi só tenha 2.
das 3 que estão aqui. Existia um Gaio, que apesar do nome, se você achou o nome bonito, bota no seu menino. Eu não teria coragem, mas o Gaio é um cara legal. Existia um Demétrio, que é outro nome legalzinho, que dá para você colocar no seu filho. Mas existia ali um camarada chamado Diótrefes. E esse Diótrefes é o camarada que nós não gostaríamos de ter na igreja. Existe. Tem. Toda igreja tem. Mas a gente tem que ter muito cuidado com ele. E a gente vai ver por quê. Então João tinha escrito já uma carta. E aí o Diótrefes, que os estudiosos se dividem se ele era o pastor, se Gaio era o pastor, se os dois eram presbíteros, lideranças, nós não sabemos. Ele rejeitou a carta de João, arquivou a carta, não quis conversa. Ele não queria saber de João. E João mandava os missionários para a região lá de Diótrefes e de Gaio, e Gaio não aceitava, e Diótrefes não aceitava os missionários, mandava os missionários embora e dizia: aqui João não tem interferência não, nem ingerência aqui na igreja não. Aqui quem manda sou eu, não quero saber de João, de quem quer que seja, nem quero missionário aqui, nem obreiro, nem pregador aqui, nem outro pastor aqui sou eu. A primazia aqui é minha. E começou a falar mal de João, do apóstolo João. Aí João escreve uma carta, e agora João, após receber a visita de irmãos, que reiteram que continua acontecendo a mesma coisa, que os missionários estão sendo expulsos, ele escreve a 3ª carta e diz: e depois dessa eu vou pessoalmente resolver essa situação. Que situação? De uma igreja que não era acolhedora. Meus irmãos, a cada dia que passa, se nós não tivermos cuidado, nós vamos virando um clubezinho de 2 ou 3 dos fundadores, dos antigão da igreja, da velha guarda. A gente fecha o clube, a gente fecha a panelinha e a gente não deixa ninguém entrar. Principalmente quando nós já exercemos lideranças, primazia. Quando nós somos presidente disso, presidente daquilo, líder disso, líder daquilo. E aí o novo que chegou, ao invés de eu olhar para ele como meu irmão em Cristo, como meu colega, como um servo de Deus, como alguém que está vindo para somar, como alguém que está vindo para ser bênção, eu olho para ele como inimigo em potencial, que vai tomar meu lugar, que vai assumir a liderança que hoje eu tenho, que vai conquistar um grupo. E aí, quando eu sou infectado com isso, eu começo a agir como Diótrefes, rejeitar os irmãos, expulsar os irmãos da igreja, não querer saber de orientação dos mais velhos. Eu começo a agir de forma errada. E meus irmãos, estudando esse texto, lendo esse texto há alguns dias atrás, esse texto falou profundamente o meu coração, e eu espero que fale a igreja nesta manhã. Pirangi não pode agir como Diótrefes. Pirangi não pode ser uma igreja de Diótrefes. Pirangi precisa ser uma igreja de Gaios, de Demétrios, de gente acolhedora, de gente que estende a mão, de gente que não está preocupada com a primazia, mas está preocupada em ver a obra de Deus avançar. Não interessa quem está à frente. Uma igreja acolhedora. E essa igreja acolhedora é preciso pensar sobre os 3 tipos de membros que tem dentro dela: o Gaio, o Diótrefes e o Demétrio. Vamos primeiro ver um pouquinho sobre Gaio. Com a Bíblia aberta, por favor,
e vamos acompanhar a palavra de Deus com temor e tremor no nosso coração. O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. O presbítero. Pastor, o senhor falou que era João, mas aqui está o presbítero. Todos os estudiosos que nós consultamos entendem que, para usar essa expressão, o presbítero, o velho, nesse contexto, só o apóstolo João seria tão conhecido a ponto de se apresentar como o presbítero e toda a igreja reconhecer ele, conhecê-lo. Muito embora existam teorias de que existia outro presbítero em Éfeso, mas eu não quero entrar nesses detalhes técnicos aqui. Eu quero avançar na mensagem. Então, o presbítero aqui é João, que agora está velho. Mas ele está usando essa expressão aqui não por uma questão de idade, mas de autoridade. É o apóstolo João, o presbítero, que tem autoridade sobre a igreja, sobre aquela comunidade, sobre aquele povo. E aí ele escreve ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Ele escreve para esse irmão chamado Gaio, que há uma discussão se era pastor, se era líder, se era um membro comum. Mas João escreve para ele e João trata ele como amado. E aí ele diz que ele é amado e que ele ama Gaio na verdade. Se você tem a linguagem de hoje traduziu como a quem eu amo de verdade. Mas pelo contexto, provavelmente está errado, porque João não está falando aqui, eu amo você de verdade. João está falando, eu amo você na verdade do Evangelho. O fundamento é o Evangelho, é o que ele vem defendendo desde a primeira carta, na segunda carta e agora. A base, o fundamento do amor de João para com Gaio e o fundamento do amor da igreja uns para com os outros, dos membros, é a verdade do Evangelho, a verdade de Cristo. Então, eu amo na verdade. Aí, João vai fazer um voto. Se você olhou a mensagem do boletim, está baseado exatamente nesse versículo. Amado, acima de tudo, acima de qualquer coisa, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Olha como é que João abre essa carta. Gaio, eu amo você na verdade. O fundamento do amor que nós temos um para com o outro é a verdade em Cristo Jesus, o Evangelho. E eu, Gaio, faço votos por duas coisas na sua vida. Eu faço votos por tua prosperidade e por tua saúde. Quando a gente olha para esse texto, a gente acha assim, é simples demais, mas não é. Porque, irmãos, nós somos pecadores. Nós temos a tendência de não ficar feliz quando o outro está prosperando, quando o outro está bem, quando o outro está numa condição melhor. Mas quando nós estamos na verdade, no Evangelho, no verdadeiro Evangelho, nós não temos problema de ver a prosperidade do nosso irmão, o bem-estar do nosso irmão, a saúde do nosso irmão, a prosperidade do nosso irmão. Nós até fazemos votos, oramos, intercedemos diante de Deus por ele. Amado, eu faço votos por tua prosperidade. E como eu disse no texto do boletim, prosperidade não é pecado, meu irmão. Ser próspero não é pecado. No afã de combater a teologia da prosperidade que existe no nosso país, muitos teólogos, até reformados, vão para o outro extremo, quase que defendendo a miséria, a pobreza. E quando você vê alguém prosperando na igreja, já olha assim meio desconfiado, ou já vê a pessoa como um avarento. Veja que João está dizendo, eu faço votos por tua prosperidade, e a gente vai ver por quê. Eu quero que você prospere, Gaio. Eu quero que você enriqueça, que você ganhe muito dinheiro.
que a sua empresa multiplique. Eu quero que você ganhe muito, mas não só isso. Eu quero que você tenha saúde, porque não adianta prosperidade sem saúde, meu irmão. Eu quero que você esteja bem fisicamente, emocionalmente, que você esteja bem na sua saúde. Você já orou por alguém assim, meu irmão? Você já orou por alguém assim? Provavelmente não. Porque nós temos dificuldade de orar pela prosperidade do outro. Aí ele diz: pois eu estou orando pela tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Que coisa linda. Prosperidade não é pecado, não é sinônimo de pecado. Bem-estar, saúde física, emocional, é algo que todos nós precisamos. E eu devo orar por isso. Mas veja que João não inverte as coisas. João está dizendo: eu oro, Gaio, por tua prosperidade, por saúde, pelo seu bem-estar, porque tua alma é próspera. Assim como tua alma é próspera. Ou seja, meu irmão, quando você é um crente de verdade, quando você é um homem temente a Deus, uma mulher temente a Deus, quando você está na verdade, quando você tem Jesus Cristo na sua vida, quando você de fato é um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma alma próspera espiritualmente, não tem problema nenhum você ser o cara mais rico da cidade, do Brasil, do mundo. Ah, não, pastor, vai se desviar, vai fazer isso. Nada disso. Se a alma dele for próspera, se a alma dele estiver em paz com Deus, vai ser bênção. Assim como Gaio era bênção. Por que João está orando pela prosperidade, pela saúde de Gaio, pelo desenvolvimento daquele homem? Porque Gaio era um crente de verdade, era um homem de Deus e que investia na obra de Deus e na vida de pessoas, como ele vai dizer agora. Olha o que ele diz: pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos. Ele tinha recebido a visita de alguns irmãos, e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade, e não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Gaio é crente, Gaio é comprometido com a palavra de Deus, com a verdade do Evangelho, é um homem temente a Deus, é um homem comprometido com as coisas de Deus. E quando os membros da igreja foram visitar João, talvez lá em Éfeso, disseram: olha, lá tem um irmão, Gaio, que é um homem de Deus, que vive na verdade, que anda na verdade, comprometido com a palavra, com o Evangelho. Ore por ele, João, porque ele é muito importante na igreja. Ore para que Deus dê prosperidade a ele, saúde, muitos anos de vida, porque ele é uma coluna, ele é fundamental na igreja. O que Gaio fazia? Amados, procedes fielmente naquilo que pratica para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando em sua jornada por modo digno de Deus, pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. O que é o contexto aqui, que o relógio está correndo? Os missionários vinham para a igreja ali onde Gaio fazia parte, enviados talvez por João, e quando chegavam ali, eram homens de Deus, profetas de Deus, verdadeiros pregadores do Evangelho. Gaio, que era um irmão ou pastor ou presbítero daquela igreja, tinha condições financeiras, acolhia esses irmãos, dava guarida, todo o suporte e enviava esses irmãos para a obra missionária. E esses irmãos estão dando testemunho para João do amor, do carinho, do jeito como esse homem agia,
da forma como ele procedia com aqueles irmãos, mesmo quando eram estrangeiros. Não era só com os conhecidos, não. Mesmo quando era estrangeiro, ele fazia aquilo. Ele nem conhecia o cara, mas foi enviado, veio para fazer a obra de Deus. Eu nem sei quem é, mas está aqui para fazer a obra de Deus. Não é um falso profeta, não é um miserável, um aproveitador. Conta comigo, estamos juntos, vamos caminhar, vamos fazer a obra do Senhor. E os irmãos testemunharam diante da igreja isso que Gaio fazia. E João está feliz, porque Gaio estava acolhendo aqueles irmãos que saíram por causa do nome de Jesus, que pregavam o Evangelho e que estavam levando a palavra do Senhor. E aí Gaio mandava eles de modo digno do Evangelho. Como eu disse, eu não tenho como entrar em detalhes. Eu espero, quem sabe, depois expor essa carta em uma série de mensagens. Mas Gaio era aquele que investia na obra missionária, na vida dos missionários, e dava do bom e do melhor. Era de modo digno, não era migalha. Não, tratava o missionário com dignidade. Faz-me lembrar um colega pastor que foi para pregar numa igreja, e quando ele acordou pela manhã, o pastor que tinha recebido ele tinha engraxado o sapato dele, acordou mais cedo, engraxou o sapato, fez café. Já pensou que acolhimento? Ele ficou assim, meio constrangido, mas não, é porque eu gosto de receber da melhor forma os homens de Deus. Gaio era assim. E aí João diz: portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Deixa eu perguntar para você uma coisa aqui. Você quer ganhar dinheiro? Você quer ser próspero? Você quer ter saúde? Você quer que a igreja faça uma campanha para Papai do Céu abrir as portas para você ser um grande empresário, bem-sucedido? Quem é que não quer? Quem é que não quer? A pergunta é: e qual o seu propósito com isso? Qual o seu propósito? É simplesmente ter mais dinheiro? É simplesmente trocar de carro, morar num apartamento melhor, viajar? Qual o seu propósito? Como eu disse, não é pecado prosperar. A gente precisa tirar essa mentalidade, eu diria até maligna da igreja, que parece que quanto mais pobre, miserável, mais crente. E isso não é verdade. Piedade não tem nada a ver com condição social. Nada a ver. Você pode ser pobre e ser um miserável do ponto de vista da piedade. Não teme a Deus, não ama a Deus, não vive as coisas de Deus. E você pode ser podre de rico e ser um homem temente a Deus, piedoso, de oração, da palavra. Nós conhecemos alguns. Mas a pergunta é: se Deus lhe desse hoje riqueza, prosperidade, bens, se Deus abençoar a tua vida, se Deus abrir as janelas dos céus, o que você quer fazer com essa prosperidade? Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Se não for para isso aqui, que Deus feche as portas na tua vida e na minha. Porque a prosperidade na nossa vida, a riqueza na nossa vida, os bens na nossa vida, é para que a gente possa se sustentar a nossa família, sim, mas também para a gente abençoar outros, para a gente investir na obra de Deus, para a gente ver o reino de Deus avançar. E se você não pensa assim, você não merece a prosperidade, você não merece o bem-estar, você não merece. Agora, se no seu coração o desejo é fazer a obra do Senhor e abençoar os irmãos de verdade, aí a igreja deveria fazer campanha de oração. Irmãos, vamos fazer uma campanha de oração aqui, porque o irmão fulano de tal, ele precisa fechar um negócio, ele precisa prosperar, ele precisa estar bem, e ele sendo abençoado, a igreja vai ser abençoada, o reino de Deus vai ser abençoado. Mas a gente tem medo, né? Pela saúde até que a gente ora. Mas você já viu alguém pedir oração na igreja para o irmão ganhar mais dinheiro, ser próspero?
não pega bem. E não pega bem porque a gente não entende qual o propósito da riqueza na vida do homem de Deus e da mulher de Deus. Os puritanos, os verdadeiros puritanos, calvinistas, eles diziam que você deve trabalhar o máximo que puder, ganhar o máximo que puder, poupar o máximo que você puder para investir no reino de Deus o máximo que você puder. Investir no reino de Deus, na obra de Deus. A igreja precisa de gaios, a igreja precisa de gente próspera, de gente com saúde, de gente que ocupa as posições estratégicas da nossa nação, de gente que tem as melhores empresas, os melhores trabalhos, os melhores salários. Não é pecado, pelo contrário, isso vai ser bênção. Bênção. Pastor, então o senhor está dizendo que na igreja só deve ter esse tipo de gente? Não. A igreja acolhe todos, mas a gente precisa ter cuidado para não ter essa visão tosca da verdadeira prosperidade. Então esse era Gaio. E eu espero que, se você aprender com Gaio a ser um homem próspero, um homem de bem, um homem com saúde, uma mulher de Deus, que Deus lhe dê muita riqueza, prosperidade, que você seja o melhor empresário, o melhor funcionário dessa cidade, que você ganhe muito, 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 mas que você seja como Gaio, invista em pessoas, invista na obra de Deus, invista na igreja do Senhor. E por que eu estou trazendo essa palavra aqui exatamente no aniversário do pastor Romeu? Ele não me pediu isso não, mas eu vejo no reverendo Romeu um Gaio. Eu sei de quantas pessoas ele já colocou a mão no bolso para investir, inclusive na minha vida. Eu sei de quantas vezes o reverendo Romeu já acolheu pessoas na casa dele, gente que era estrangeira, gente que não tinha condições de retribuir. Eu sei disso, eu vi isso, eu presenciei muitas vezes isso. Romeu tem defeitos? Tem. Muitos. Todos nós temos. Todos nós temos. Mas nós precisamos aprender e aprender com os exemplos bíblicos, com os exemplos de hoje. Com os exemplos de hoje. Eu já vi colegas, pastores, que caíram em pecado e os outros desprezaram e queriam matar o ministério, e o reverendo Romeu colocou debaixo do braço e restaurou esse colega. Eu já vi pessoas que estavam completamente fora do sistema, porque o sistema religioso é cruel. É cruel. E a gente vai ver aqui como é cruel. E sabe por que é cruel? Eu diria, é uma crueldade maligna. Porque lá no mundo corporativista, no mundo dos negócios, você até entende, lá é um devorando o outro. Mas lá você já sabe. Você já sabe que é assim. Não pense que seu colega de trabalho está ali para defender o seu trabalho, não. Ele está ali para defender o dele. E se for para passar por cima de você, ele vai passar para manter o dele. Existe competitividade lá fora. Na igreja de Deus não deveria existir, mas acontece. E o pior é que lá fora a coisa é declarada, na igreja é com ar de piedade, é usando o nome de Deus, é orando, é dizendo: Deus te abençoe, viu? Ô Júlio, tu és uma bênção, Júlio. Mas por dentro dizendo assim: miserável. Miserável, pregou melhor do que eu. Todo mundo elogiando o sermão dele. A igreja só elege ele para determinadas coisas. Tem a maioria com ar de piedade. Então, reverendo Romeu, por isso que eu pedi para trazer essa palavra nessa manhã, porque testemunhar quando o cara está no caixão é fácil e até hipocrisia.
Como diz pastor Hernando, sabe por que os mortos recebem mais flores do que os vivos? Sabe por quê? Sabe por que tem tanto choro no velório? Pastor Hernando diz assim, é porque o grito do remorso é maior do que a palavra da gratidão. Ah, era um homem de Deus. Meu irmão, elogie a pessoa vivo. Crente tem dificuldade com elogio. Não, se eu elogiar, o irmão vai ficar ensoberbecido. Aí é problema dele, meu irmão. Mas veja que João está elogiando. Veja aqui a importância do elogio, da valorização. De você olhar para alguém na igreja e dizer, essa pessoa tem valor. É um gaio. Tem valor. Investe. Investe. E eu posso ter muitos defeitos, e tenho, mas se tem uma coisa que Deus sempre colocou no meu coração, foi honrar as pessoas que Deus coloca na minha vida. É por isso que aqui eu sempre falei sobre o trabalho de Da Silva, do presbítero Tiago, do pastor Enoque, de tantos irmãos aqui, que são peças fundamentais, da irmã Odaci que o Senhor levou, Amélia, e tantas outras, minhas mães aqui de oração e de ajuda que estenderam e estendem a mão para mim, como Leninha, apresentação, Naí, tantas outras. Recentemente Deus colocou na nossa vida a irmã Dani, no momento mais difícil da minha família, Deus colocou Dani na nossa vida e Magno. Vocês não sabem a importância de Magno na minha casa, nos dias de choro que nós enfrentamos há 2 anos atrás. O abraço, o carinho, o sorriso, o jeito dele ser. E por isso que eu estou trazendo essa palavra para dizer assim, reverendo Romeu, eu vejo o senhor como um gaio, como alguém que Deus tem dado prosperidade, e isso faz com que alguns até sintam inveja, raiva, não entendam, porque parece que para ser crente tem que ser pobre, e principalmente ser pastor. Um dia um irmão chegou para mim aqui, ó, nesse cantinho aqui, ó, disse assim, pastor tem que sofrer, pastor tem que sofrer. E eu disse assim, só pastor, miserável? Você não? Por que seu filho pode estudar numa escola particular e o meu não? Por que você pode comprar um carro novo e eu não? Por que você pode morar numa casa melhor e eu não? Deus tem filhos diferentes? Não. Mas que Deus nos dê prosperidade, que Deus continue dando prosperidade para o pastor Romeu, para que ele continue sendo o gaio que ele é, que investe em vidas, que investe em famílias, que investe em pessoas. Que Deus faça isso na sua vida. Mas olha o outro exemplo. E eu espero não demorar muito nesse aqui não, porque esse aqui é ruim. Esse aqui, e como diz um colega meu, o pastor Alexandre, esse aqui não veio hoje não. Olha o outro exemplo que João dá aqui. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembrar das obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com essas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Você está vendo, irmãos? João não está descrevendo aqui um ímpio, não. Lá de fora. É um ímpio. Mas é um ímpio dentro da igreja. Diótrefes. Que alguns comentaristas, não sei se estão certos, dizem que ele era o pastor. Para ter essa autoridade toda, talvez fosse o pastor. O cara, ele tinha um problema seríssimo. Eu tenho que ser o primeiro. Eu sou o 01, eu tenho a primazia, e ninguém
venha tomar meu lugar. E quando os missionários chegavam, ele via, opa, esse missionário aqui vai tomar meu lugar, não acolho. Ah, mas foi João que mandou, que se dane João. E falava mal de João, e não acolhia os irmãos. E João mandou uma carta e ele não quis saber da carta. E ele, não satisfeito com isso, ele expulsava as pessoas da igreja. Oh, meus irmãos, isso é tão triste. Mas acontece ainda hoje. Pastores, presbíteros, diáconos, líderes de sociedades, irmãos, que não só não acolhem as pessoas, trata mal as pessoas, como expulsa da igreja com o seu comportamento. Expulsa. E o que está por trás? Não revela. Mas o que está por trás é a primazia. A primazia. O primeiro lugar. Aqui pertence a mim desde a fundação dessa igreja, pastor. Olha, pastor, o departamento infantil aqui, sempre a minha família foi quem esteve à frente. Cuidado, meu querido, cuidado, porque a igreja não é nossa, os departamentos não são nossos. Nós não temos a primazia na igreja, a primazia é de Jesus Cristo. Ele é o Senhor da igreja, Ele é o dono da igreja, Ele tem as marcas dos cravos nas suas mãos. Eu não tenho, Romeu não tem, você não tem. A igreja é de Jesus Cristo, então Ele é que tem a primazia na igreja. Convém que Ele cresça e que a gente diminua. Ô, meu irmão, é tão difícil receber alguém na igreja. É tão difícil pescar, trazer alguém, ver o rebanho crescer. Mas é tão fácil expulsar da igreja, meu irmão. É tão fácil. Quando a igreja não é acolhedora, ela não fica estagnada, não. Ela diminui, porque ela vai expulsando, 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 até que o último vai sair e apagar a luz. Diótrefes, que gosta de ter a primazia, não acolhe os irmãos, não quer saber dos irmãos, não quer saber de João, tem problema no coração. E aí olha o que João diz: amado, não imites o que é mal. O que ele está dizendo? Que Diótrefes é mal, age com maldade, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus, aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Está claro ou quer legenda? O que João está dizendo é: Diótrefes não é de Deus, não viu a Deus, não é um homem de Deus, não é um verdadeiro convertido, porque ele não pratica o bem. E o bem aqui era acolher as pessoas, acolher os irmãos. Ele diz: não imite essa pessoa. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Meu irmão, cuidado com quem você está imitando na igreja. A gente sempre vai imitar alguém. Sempre. Todo pregador tem outro pregador como referência. Todo diácono tem outro diácono como referência. Presbítero, irmão, todo mundo tem. Não há ser que não existe no outro, e quando eu olho para você, eu me vejo. Isso é uma máxima da psicologia. Agora, olha o modelo, o exemplo, a quem você está imitando. Então, na igreja, imite os gaios. Imite gente boa, gente amorosa, gente comprometida, gente que oferta, gente que contribui, gente que trabalha, gente que está exercendo liderança, com a motivação correta, com o desejo de ver a coisa avançar, a igreja crescer. Mas não, tem aquele que vai imitar o Diótrefe, que é o que fala mal, o que não acolhe, o que não respeita a liderança, o que quer ter a primazia. Se ele não for o presidente, ou se ela não for a presidente, não vem mais para culto, não vem mais para reunião, não participa mais de nada, só participa se estiver na frente, na diretoria. Se eu não estiver na diretoria, não conte comigo. Se você vê isso, não imite não. Não imite não.
Cuidado. Porque, meu irmão, só o fato de estarmos na igreja de Deus já é um privilégio. E quem está à frente é o Senhor quem coloca, é o Senhor quem tira. E é uma responsabilidade. Então, se por um momento você esteve à frente e depois vem outro, ajude, estenda a mão, mostre que você estava ali, não por causa da primazia, não por causa do primeiro lugar, não porque você ia sair na foto da diretoria. Mostre que você estava ali por causa do Senhor, por causa do trabalho. Os irmãos sabem que eu não sou de medir palavras, mas eu estou caduco de ver na igreja. Quando está na diretoria, quer que todo mundo participe, que todo mundo venha para a reunião, que todo mundo faça parte. Saiu da diretoria, não vem e ainda fica infernizando a vida dos outros para os outros não participar. Isso em todos os segmentos da igreja. E não é só em Pirangi não, é em todo lugar. E isso mostra que a pessoa está agindo como Diótrefes. Queria a foto, queria a primazia. No dia que você quiser a primazia na igreja, meu irmão, aparecer na igreja, venha para a igreja com um colar de abacaxi. Aí você vai aparecer. Vai ficar bonito. Vai ficar bonito. João diz, não imites o que é mal. Não imite gente má. Irmãos, para a gente caminhar para a conclusão, no dia que você vê alguém lutando contra uma sociedade interna, contra a junta diaconal, contra o conselho, contra a igreja, contra um culto, uma programação da igreja, saia de perto dessa pessoa. Eu posso até não concordar. Você está achando que tudo que o conselho aprova, eu concordo? Você está achando que tudo que é aprovado numa sociedade interna é unanimidade? Não. Mas na hora que foi aprovado ali, meu irmão, e vamos fazer a obra, pronto, estamos juntos. É para o bem da igreja, é para o reino de Deus, não é para o meu bem. Não é para o meu bem. É para o bem do reino de Deus. Então, é isso aqui? Então vamos fazer. Vamos caminhar. Quando o Romeu chegou agora de manhã, eu disse, Rev, qual é o texto que o senhor vai pregar? Ele disse, João, assim. Eu disse, o senhor pode guardar para pregar depois? Ele disse, sim. E aí orou comigo aqui. Sabe por quê, meu irmão? Porque a gente não está aqui disputando quem vai pregar mais durante o ano, quem prega melhor. Não, nós estamos aqui para servir vocês, para servir o Senhor da igreja, para servir a igreja do Senhor. Não é para dizer quem sabe mais, quem sabe menos, quem pode mais. Isso não pode acontecer entre nós. Nós não podemos imitar esses maus exemplos de disputa. Não podemos. E uma igreja acolhedora é uma igreja que sabe acolher os líderes com as suas diferenças. Você já olhou a igreja de Pinheiros? Você já viu como é que é Arival e como é que é Hernandes? Você já olhou a igreja de Jeremias Pereira, como é Jeremias Pereira e alguns dos pastores? O reino de Deus é multiforme graça para servir a igreja, para estar na igreja. Concluindo, olha como é que ele termina. Versículo 12. Então, primeiro ele falou de Gaio, gente boa, dá para você colocar o nome no menino. Nós queremos esse irmão aqui como membro no conselho, na junta diaconal, na UPH, nas sociedades internas. Manda mais Gaio para cá, Senhor. Mas depois ele fala de Demétrio. Demétrio, o Senhor repreende, queima esse miserável, converte ele, salva, faz alguma coisa na vida dele, mas não deixa ele agir assim não. Não deixa ele agir assim não. Só abrindo um parênteses aqui para quebrar um pouco o gelo, né? Reverendo Augusto Nicodemos, eu tive o privilégio de pagar a exposição exegese das cartas de João com o reverendo Augusto, e tem o comentário dele, tem outros comentários, e numa exposição de Augusto de 3ª João,
ele diz uma coisa interessante. Ele diz que Diótrefes provavelmente foi aquele que foi o protótipo do papado. Alguns estudiosos chegam a dizer que essa ideia da primazia do primeiro lugar, e o Papa é aquele que tem a primazia, é o primeiro na igreja, provavelmente veio daqui. Aí ele faz uma brincadeira dizendo assim: graças a Deus que foi Diótrefes, Papa Diótrefes, porque você imagina se fosse Gaio, como é que seria o nome do Papa? Está caindo a ficha agora, né? Mas vamos lá, papagaio. Versículo 12. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade, e nós também damos testemunho, e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Demétrio pode ser o cara que levou a carta, que visitou João com aquele grupo. E João faz algo aqui muito interessante. Ele diz: quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, a própria verdade, e nós também damos testemunho, e sabemos que o nosso testemunho é verdadeiro. Ele usa o princípio judaico. O testemunho de 3 é verdadeiro. Então ele diz: todos a verdade, e nós damos testemunho de Demétrio. Não precisa mais nada. Ô meu irmão, o que alguém diria sobre você ou sobre mim? Qual o testemunho que alguém diria sobre nós? O que falarão sobre nós amanhã? Qual foi a marca que você deixou? Olha, quanto a fulano de tal, eu dou testemunho, a igreja dá testemunho, e a própria verdade, que é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, é um servo de Deus. Que Deus nos ajude a agirmos de tal modo, mesmo com os nossos defeitos, nós sempre vamos ter, mas que Deus nos ajude a agirmos de tal modo, que quando falarem de nós, não esqueçam de dizer que nós somos homens de Deus, mulheres de Deus. E aí João termina a carta dizendo assim: muitas coisas tinha de te escrever, todavia não quis fazê-lo com tinta e pena, pois em breve espero ver-te, então conversaremos de viva voz. A paz seja contigo, os amigos te saúdam, saúda os amigos, nome por nome. Só isso aqui é outro sermão. Porque João está dizendo assim: eu ainda tenho muita coisa para falar. Por uma leitura reversa, você vê que a coisa não estava fácil naquela igreja lá, naquela comunidade. Então, com certeza, João tinha muita coisa para falar, para resolver. Mas João é sábio. Os cabelos brancos já lhe ensinaram, e a inspiração do Espírito Santo mais ainda, que tem coisas que não dá para resolver com documento, com carta, com e-mail, com telefone. Tem coisa que tem que ser olho no olho, viva voz. Então ele disse: eu tinha muita coisa para falar, mas eu vou deixar para quando eu for aí eu vou falar olho no olho, de viva voz com vocês. O que a gente aprende aqui, meus irmãos? E eu tenho ensinado isso à igreja desde quando eu cheguei aqui, e nunca me furtei a isso. Nós precisamos tratar os nossos problemas, lavar a roupa suja, olho no olho, na casa do Senhor, cara a cara. Eu nunca tive medo aqui de assembleia da igreja, de enfrentar a assembleia da igreja, ou de ouvir quem quer que seja. Nunca furtei a palavra de nenhum dos irmãos aqui. Nunca. Olho no olho, viva voz. É assim que a igreja de Deus age. Agora, reuniões paralelas, telefonemazinho, mensagens, grupinhos secretos, não é de Deus. Não é de Deus. De Deus é quando a igreja se reúne e diz assim: o problema é esse, e nós precisamos tratar. E nós precisamos resolver. Aqui, como crentes, como servos de Deus, como homens de Deus, como mulheres de Deus, não como ímpios que fazem as coisas ocultas. E outra coisa, aproveitando essa aplicação aqui, meu irmão,
esqueça as redes sociais para falar mal da sua igreja. Se você não for usar as redes sociais para alcançar vidas, para ser canal de bênção, não use as redes sociais para ser instrumento de Satanás. Hoje, tudo que acontece nas igrejas se bota na rede social. Fofoca gospel. Irmãos, é um absurdo ter no nosso país blogs, Instagram, redes sociais de fofoca gospel. É um absurdo. E tem porque tem os fofoqueiros gospel. Você está insatisfeito com o seu pastor? Não vá para o Facebook nem para o Instagram, não. Chame ele, fale com ele. Está insatisfeito com o conselho da igreja? Não é no grupo de WhatsApp, nem no Instagram, nem no Facebook, não. Vem o conselho. Está com raiva da diretoria da SAF, ou seja lá do que for, vá para a plenária. Peça a palavra e fale. Mas não mande indireta nas redes sociais. Consagre suas redes sociais para a glória do Senhor, para evangelizar, para ganhar vidas, não para tirar vidas da obra do Senhor. É isso que ele está dizendo. Olho no olho. Viva a voz. Viva a voz. E por último, ele diz aqui: os irmãos estão saudando vocês, os amigos te saúdam. Aí ele diz: nome por nome. Oh, meus irmãos, por favor, se os meus melhores amigos não for na igreja, tem alguma coisa errada, meu irmão. Se a sua melhor amiga não está na igreja, é lá de fora. Eu não estou dizendo que você vai se intrigar das pessoas do mundo, não. Mas se você olha para dentro da igreja e você só vê todo mundo como não presta, hipócrita, que ninguém vale nada, e você não tem amizade na igreja, alguma coisa está errada nessa igreja, meu irmão. Alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Gaio tinha amigos, João tinha amigos, nome por nome. Deixa eu dizer uma coisa para você. Pastor é solitário. Sabia disso? Tem até um artigo muito antigo, eu acho que de uma revista da Fiel: os santos andam sós. Pastor é solitário. Pastor é aquele que todo mundo procura ele para se aconselhar, para confessar pecado, para dizer as coisas mais terríveis da vida. Todo mundo procura. Eu recebo aqui no gabinete pastoral, eu aconselho por telefone, eu escuto. Pessoas que confessam pecado e você vai levar para o túmulo. Agora, e quando o pastor está precisando abrir o coração? A quem é que ele procura? Quem é um amigo? Se ele procurar, muitas vezes, alguns tipos de presbíteros que tem nas nossas igrejas, próxima reunião do conselho tem um documento para tirar ele da igreja. Porque o presbítero vai aproveitar a oportunidade para esconder o seu próprio pecado, a sua safadeza, e vai usar a fragilidade do outro para se promover. Se ele conta para alguns irmãos, e se aquele irmão não vai muito com ele, vai fazer uma panelinha. Se ele conta para alguns colegas, é a oportunidade que o colega tem de dizer: vou tomar a igreja dele. Vou fazer com que isso chegue ao presbitério. São poucos os pastores que dizem assim: eu tenho um amigo. Um amigo que a gente não está disputando quem sabe mais teologia, quem prega melhor. É um amigo que eu posso botar a cabeça no ombro e chorar e dizer: cara, eu tô mal. Eu acho muito bonito quando o pastor Hernandes fala isso de Jeremias. Já vi Jeremias testemunhando sobre Hernandes, de chorarem juntos. Eu louvo a Deus porque no momento mais difícil aqui do meu ministério,
alguns amigos, dentre eles pastor Romeu, pastor Hernandes e outros, choraram comigo. Não para passar a mão no pecado. Se você está em pecado, um amigo é aquele que chega e diz: cara, você pisou na bola. Faz isso não. Mas eu sou seu amigo, eu estou com você. Eu estou com você. E que essa palavra encontre guarida no seu coração, Heavy. Que o Senhor lhe dê muitos anos de ministério na nossa igreja e que nós sejamos amigos, irmãos, colegas de ministério, que nunca nós venhamos a querer ter primazia aqui, que a primazia seja de Jesus e que nós não venhamos deixar ninguém a infectar esse vírus na nossa vida. E para a igreja do Senhor, eu não estou pregando essa mensagem em vão. Eu estou pregando essa mensagem para dizer assim: igreja do Pirangi, vamos ser acolhedor, vamos ser uma igreja acolhedora, vamos acolher o reverendo Romeu, vamos acolher a sua família, vamos acolher os irmãos que vieram, vamos acolher os visitantes que estão vindo para a nossa igreja. Essa semana mesmo, domingo passado, tinha um rapaz aqui que tomou a decisão por Jesus e eu já iniciei o discipulado com ele. Vamos acolher essas pessoas. Não vamos ficar aqui achando que é inimigo em potencial. Não, meu irmão, é servo de Deus. Há espaço na casa do Senhor para todo mundo, para todos os dons, talento. Se chegar gente aqui que toca, que canta, logo, logo vai estar aqui no louvor. Se chegar gente aqui com dom de presbítero, vai estar no conselho, na ajuda diaconal, nas sociedades internas. E se você vai passar um tempo no banco, meu irmão, graças a Deus, é umas férias. E Deus está usando o outro. Deus está usando o outro. Mas nós estamos juntos. Nós não estamos em times separados. Nós estamos no mesmo time, lutando para a glória do Senhor. Que Deus nos dê a graça de Pirangi ser uma igreja acolhedora, para a glória dele, em nome de Jesus. Amém.